Olá a todos, aqueles que estão acompanhando através das redes sociais, através do YouTube. Deus abençoe a sua vida, você que está aí na sua casa, ou estão presenciando e participando desse momento em algum local. E que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, possa ministrar depois das canções que entoamos, que o seu coração seja cheio com a palavra de Deus. Eu gostaria de meditar com vocês num texto que está em Romanos, no capítulo 10, versos de 9 a 15, um texto bastante conhecido, pelo menos uma parte dele, da maioria de nós. Romanos, capítulo 10, versos 9 a 15. Você que está acompanhando pode ver através da tela do seu celular ou através do tablet, do seu televisor. Diz a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar. Se você tiver condições de fechar os seus olhos, vamos nos colocar diante de Deus mais uma vez, dedicando esse momento a reflexão, aprendizado da palavra de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que de uma forma muito especial o Senhor possa falar ao coração de cada vida, que de uma forma, ó Deus, haja uma novidade nesse texto, no coração de cada um, de uma forma individualizada. Um texto, ó Deus, bastante conhecido, lido por nós por tantas vezes, mas que ele possa assumir um significado novo em cada vida, em cada coração, trazendo, ó Pai, revelação da Tua vontade. É o que eu peço em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, é o que eu clamo a Ti. Amém e amém. Graças a Deus. Texto bastante conhecido de todos nós: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse texto fala da porta de entrada para a salvação. Fala do início da vida cristã de cada um de nós. E está aqui o início da revelação do propósito de Deus para o ser humano. E louvado seja Deus, porque há essa possibilidade para todos nós. Não existe uma restrição a um grupo de pessoas. Não são apenas os de determinada religião, os da determinada igreja. Não, se você com seu coração crê em Jesus Cristo, se você confessar com os seus lábios que Ele é o Senhor da sua vida, você é salvo. A salvação independe de uma religião. O texto diz, inclusive, não há distinção ao judeu, ao grego, aos daquela igreja, os da outra igreja, mas isso nada importa diante de Deus. Porque é necessário que eu e você tenhamos a convicção no nosso coração de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Agora, ao mesmo tempo, esse texto fala de uma responsabilidade que eu não posso assumir por você. Se você desejar, se houver no seu coração o desejo de entregar a sua vida, só você pode fazer isso. O seu pai não vai confessar por você,
o seu pastor, o seu líder religioso, é uma decisão pessoal, conquanto seja aberta para todos nós, mas você precisa ter no seu coração a sua convicção. Agora, é muito interessante o que está sendo escrito aqui, dito, especialmente se nós olhamos para o contexto que era vivido naquela época. Porque não se trata de repetir apenas uma frase. Não se trata apenas de fazer uma declaração vazia. Não, isso é muito mais do que a repetição de um rito religioso. Paulo, quando escreve esse texto aos romanos, eles estão vivendo em um tempo de grande perseguição, e essa perseguição iria se intensificar. Em determinados momentos da história cristã, o simples fato de alguém declarar que existia um outro Senhor, que não fosse o seu governante, o seu imperador, ele seria sentenciado à morte. E Paulo está, independente de toda essa situação, ele está dizendo, uma vez que no seu coração você crê que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, é necessário que você, com seus lábios, diga, Jesus Cristo é o meu Senhor. E essa foi a declaração da igreja no primeiro século. Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus é o Senhor. Por causa dessa declaração, muitos de nossos irmãos perderam a vida, porque eles externaram aquilo que estava no seu coração. Eles abriram o coração e disseram, no meu coração quem reina é Jesus, e por conta disso, eles perderam as suas vidas, mas o que eles perderam aqui é incomparável àquilo que eles ganharam, porque a Bíblia diz que o que nós temos no Senhor é incomparavelmente melhor do que essa vida que nós desfrutamos nos anos em que estamos aqui na terra. Mas eu não quero destacar apenas essa primeira parte, essa primeira responsabilidade. Essa responsabilidade é sua, de você que está assistindo. Se você ainda não tomou essa decisão, essa é a decisão mais importante da sua vida. Você que está presenciando esse momento, se esse som está chegando aos seus ouvidos e descendo ao seu coração, você precisa tomar uma decisão. A decisão de entregar de uma vez por todas o controle da sua vida, da sua história, do seu futuro ao nosso Senhor Jesus. Mas eu não quero apenas destacar esse primeiro momento, porque esse texto também fala de uma responsabilidade. E essa responsabilidade pesa sobre os ombros daqueles que um dia creram em Jesus, daqueles que um dia confessaram a Jesus como seu Senhor. Porque o texto sagrado continua nos perguntando, e essas perguntas inquietam o nosso coração, ou pelo menos deveriam nos inquietar. Paulo diz, como invocarão aquele em quem não creram? Como é que as pessoas irão clamar a Jesus se eles ainda não creem em Jesus? A responsabilidade agora não está apenas em quem toma a decisão. Existe uma responsabilidade que está sobre os nossos ombros, que é a responsabilidade de levar a mensagem. Porque o texto começa concatenando as ideias, e ele diz, como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Essa pergunta, ou essas perguntas, precisam inquietar o nosso coração. Paulo ainda, na terceira pergunta, ele diz, como ouvirão se não há quem pregue? Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua, é de todos nós, que um dia lá atrás declaramos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Se Ele é o seu Senhor,
uma vez que Ele é o nosso Senhor, nós temos a responsabilidade de levar a palavra do Senhor, de permitir que todas as pessoas que têm contato conosco possam, em determinado momento das suas vidas, tomar a decisão de dizer, eu quero ou eu não quero, mas eles precisam ouvir. E para ouvir, você e eu precisamos declarar, precisamos testemunhar, e foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para julgar as pessoas. O Senhor não nos chamou para salvar as pessoas. O Senhor nos chamou para testemunharmos daquilo que aconteceu na minha vida, daquilo que nós vimos através da fé nas Escrituras Sagradas. Nós somos testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E temos a responsabilidade. Se o seu coração, se o meu coração não se inquieta com essas coisas, há algo que precisa mudar, e isso precisa mudar dentro de nós. As pessoas irão, ou deixarão de ouvir, melhor dizendo. Elas deixarão de ouvir, ou estão deixando de ouvir, porque em muitos momentos nós não estamos tendo disposição para levar a palavra da verdade. E a grande questão não é se tornar aquela pessoa chata, aquela pessoa inconveniente, que o tempo todo recita passagens bíblicas, fica recitando o texto. Não se trata disso. Se trata, antes de tudo, de viver o Evangelho do Senhor Jesus, de forma que as pessoas, ao nos verem, possam ver Jesus. Se trata de levar o amor do Senhor Jesus, de expressar esse amor através de gestos e através de palavras também. Não é o tempo todo incomodando, mas também não podemos nos omitir da responsabilidade de falar de Jesus Cristo. Porque independente de onde essa pessoa esteja, independente da sua cultura, independente dos seus valores, das suas convicções, só existe uma porta, e essa porta é o Senhor Jesus. Em todo o planeta, a porta é uma só, Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a porta. É necessário que todo aquele que crê no Senhor entre por essa porta que é o Senhor Jesus. E eu te pergunto, será que você é daqueles que estão dedicando a sua vida para levar o amor do Senhor Jesus a outras pessoas? Paulo termina dizendo, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Será que nós temos essa responsabilidade como meta para a nossa vida? O desejo de levar, independente das circunstâncias. Você pode me dizer, mas nós estamos vivendo num tempo de pandemia, de isolamento, de distanciamento. Mas isso não impede, porque a perseguição, a proibição de falar do Senhor Jesus não impediu que os nossos queridos irmãos do primeiro século continuassem levando essa mensagem, levando essa palavra. O único que pode impedir sou eu, é você, se nos omitirmos. Mas há uma quarta pergunta nesse texto, e essa pergunta, ela envolve não apenas o indivíduo, não envolve apenas o cristão, o crente, mas ela envolve a igreja, o corpo, as pessoas que estão ligadas a ela. Porque o texto sagrado diz, como pregarão se não forem enviadas? E essa é uma responsabilidade da igreja. O principal sentido da existência da igreja, além de glorificar a Deus, é preparar as pessoas, ensinar essas pessoas e enviá-las para que elas possam levar o amor de Deus por onde elas passarem. 49 anos
A Igreja de Nova Vida aqui em Brasília tem feito esse papel. Você está hoje participando desse culto online, você está presencialmente no domingo indo à igreja, podendo frequentar essa igreja porque alguém veio, alguém foi enviado, alguém anunciou, a igreja enviou, investiu. E esse é o papel da igreja. A igreja não pode se limitar a fazer cultos, seja eles através da internet, sejam presencialmente. A igreja não pode se limitar às programações, tendo em vista somente a edificação dos irmãos, das pessoas da comunidade que já se reúne. Não, há uma responsabilidade nossa de enviar homens e mulheres para que aqueles que ainda não ouviram falar do amor de Deus possam responder, possam dizer: eu quero, eu recebo, eu confesso, ou não. A decisão é dele, mas a responsabilidade de levar é minha e é sua, é nossa como igreja. Essa igreja, a Igreja de Nova Vida, ao longo desses anos, tem enviado obreiros. Está aí o Projeto Sertão, os nossos obreiros que estão no sertão de Minas Gerais, no sul da Bahia, e em outros lugares, pastores que foram enviados para outros lugares. Foram enviados pela Igreja do Senhor Jesus com essa incumbência, levar a palavra do Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a principal tarefa da igreja. A igreja precisa sim se envolver nas questões sociais, a igreja precisa se posicionar em uma série de coisas, mas a responsabilidade de falar do amor de Deus, ela é única, ela é sua, ela é minha. Não existe a possibilidade de alguém que não creu, de alguém que ainda não entendeu o Evangelho, se tornar um agente de pregação, se ele não for influenciado, se ele não for tocado pelo poder do Espírito Santo, que flui através de nós. Quando nós estamos pregando a palavra, nós precisamos continuar acreditando que há um poder agindo. Esse poder vai muito além da nossa capacidade de expressão, vai muito além da nossa capacidade de eloquência. Esse é o poder que é capaz de transformar a vida de um ser humano. O futuro, mas não apenas o futuro dele aqui na terra. É capaz de transformar a sua eternidade. O poder do Espírito Santo está agindo nesse exato momento. E age através da sua vida. Nós precisamos dizer: eu estou à disposição do Senhor para levar o Evangelho do Senhor Jesus, onde precisar. Em determinado momento, quando Jesus havia acabado de pregar, de testemunhar sobre quem Ele era e sobre a sua missão, a uma mulher samaritana, a palavra de Deus nos diz que os seus discípulos chegaram, de certa forma, preocupados, porque já estava tarde, Jesus já tinha perdido o horário do almoço, e eles chegaram até Jesus e disseram: olha, precisamos comer, trouxeram comida, e Jesus falou: não se preocupe, eu tenho uma comida que vocês ainda não perceberam, mas a comida, o que me alimenta de verdade, é fazer a vontade do meu Pai. E os discípulos ficaram meio confusos, e Jesus, possivelmente usando os elementos que ele tinha ali próximo, ele diz: os campos já estão brancos para a ceifa. Eleve os vossos olhos e vejam. Nós precisamos, como aqueles discípulos, ter do Espírito Santo os nossos olhos elevados mais uma vez. Nós não podemos limitar a nossa vida, nós não podemos limitar a nossa existência a tão somente resolver os nossos problemas pessoais, a viver o nosso dia a dia, vencer os nossos desafios, que são todos importantes. Há uma responsabilidade que é muito maior. Eleve os seus olhos. Vejam os campos que já estão brancos para a ceifa. Porque como ouvirão
se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que o Espírito Santo de Deus nos conceda a sua graça. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar à tua disposição. Igualmente, Isaías, quando confrontado com a tua glória, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele não foi destacado para longe. Ele foi um profeta no meio da sua geração. Sofreu perseguições, foi martirizado, mas ele não abriu mão do propósito mais sublime que está sobre a vida de cada um daqueles que creem em Jesus Cristo. O propósito de levar o Evangelho do Senhor. Essa igreja, Pai, continue enviando trabalhadores para a seara, levantando obreiros, capacitando-os pelo Teu Espírito Santo e enviando-os, ó Deus, onde o Senhor direcionar, para onde o Senhor direcionar. Em nome de Jesus, conceda graça a esses que estão nos ouvindo, ó Pai, que eles possam responder não apenas dizendo: eu entrego a minha vida ao Senhor, e não apenas recebendo a salvação, mas se tornando agentes de transformação do Evangelho do nosso Senhor Jesus. É assim que eu oro, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, clamando, ó Deus, que a Tua graça seja derramada sobre todos nós, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.